Oi, gente, estamos começando mais um episódio do FMG Esportes Entrevista, um quadro especial em que a gente conversa com os protagonistas do esporte aqui dentro da universidade. O programa de hoje vai ser apresentado por mim, Manuel Cortez. Eu sou bolsista aqui no Coletivo Marta, estudante do 5º período de jornalismo. Estou acompanhado mais uma vez aqui da Júlia. Olá, meu nome é Júlia Fernandes, eu sou do 7º período da Letras e voluntária aqui no Coletivo Martas. O entrevistado de hoje vai ser o André Barata, o Dedé, de 21 anos. Ele é estudante do 7º período de Arqueologia aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é poliatleta e diretor esportivo da Associação Atlética da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, a FAFISH. O Dedé também que é medalhista em 5 modalidades da Copa Interatléticas e também coleciona 2 participações nos Jogos Universitários Mineiros. Dedé, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Muito gostoso estar aqui com vocês, nessa sala maravilhosa que eu já assisti tantos episódios. Muito legal ver isso acontecendo comigo. Então vamos começar falando como que começou essa sua relação com o esporte, desde criança, como foi a sua introdução, as primeiras modalidades que você jogou, como é que foi? Acho que desde criança, assim, eu sou poliatleta. Acho que isso não é uma novidade do esporte universitário. Eu sou criado em Uberlândia, apesar de ter nascido em BH. E no Praia Clube foi onde eu entrei no esporte em geral. Eu comecei praticando futsal, aí eu joguei tênis, joguei handball, joguei peteca, joguei tênis de mesa, joguei badminton. Acho que eu joguei muito esporte na minha infância. Eu fazia parte de uma iniciação que tinha lá no Praia Clube que introduzia as crianças no esporte. Acho que isso me fez muito bem, assim. E isso seguiu para o resto da minha vida. Acho que eu não fiquei um ano sem praticar esporte. E não só sem praticar esporte, como sem praticar, tipo, pelo menos 2 esportes. Então eu sempre estive dentro dessa área e isso não mudou aqui dentro da UFMG também. Aqui dentro da FAFISH, né, você é conhecido justamente por isso, por praticar várias modalidades. Você sente que o ambiente da Atlética é um ambiente favorável para isso? É uma boa pergunta, na verdade. Mas eu acho que o que acontece é que a Atlética ainda carece de material humano. Então é comum que pessoas pratiquem mais esportes. Eu acho que atléticas que estão no começo e que tem poucas pessoas, normalmente para que nos campeonatos ela tenha todos os esportes participando, então tem o handball jogando, vôlei, basquete, as pessoas participem de mais de um esporte. E acho que uma pessoa da minha altura ainda é chamado pelos coordenadores para, tipo assim, jogar. Não importa se eu já joguei basquete ou não na minha vida, você não vai deixar uma pessoa do meu tamanho de fora. Então, acho que o ambiente do esporte universitário tem isso. Talvez hoje a Atlética precise menos desses poliatletas, mas quando eu entrei precisava mais. Então, acho que eu não quis abandonar esse posto em nenhum momento. Então, aproveitando que você mencionou, quais são as modalidades que você joga hoje na FAFISH, que não é, sei que não são poucas. Treinar é mais difícil de falar, porque eu não sou muito de treinar não, na verdade. Mas eu jogo handball, vôlei, basquete, atletismo, natação, peteca e vôlei de praia. De vez em quando também xadrez. Tem um xadrez e tal, que eu vou lá competir, eu gosto de jogar no celular, então se precisar eu ajudo também. Esses esportes que você mencionou são os que você pratica pela FAFISH, mas a gente sabe que você também já foi pelo time geral, né? Já competiu pelo Jumes. A gente queria saber mais de como foi essa experiência, por quais times você já competiu ou em quais times você já treinou. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre fui jogador de handball, então eu cheguei a fazer base de handball e jogar escolar e, assim, sempre foi o meu esporte. Mas quando eu entrei na UFMG, eu fui mais pro vôlei. E aí, através disso, eu também entrei no time geral de vôlei. Apesar de ter entrado em 2023, eu entrei pro time geral só em 2024, que foi quando eu fui pro Jumes pela primeira vez, lá em Monte Carmelo. E 2025 eu fui de novo também. Assim, a experiência do vôlei, ela não é das mais empolgantes, assim, de certo modo. É muito gostoso porque o time de vôlei, a Julinha que já jogou, sabe que é um time muito legal, assim, é um time muito entrosado, então é a gente que faz a festa no Jumes. Mas ganhar é impossível. E assim, eu sou competitivo, então eu quero ganhar. E a verdade é que no Jumes o vôlei é muito difícil, que a gente enfrenta equipes muito fortes, equipes formadas por atletas que não são universitários, que é, né, um problema recorrente dentro do esporte universitário. Então acabou que para 2026 eu abandonei o vôlei e falei, não, vou tentar ir para o Jumes pelo handball. E aí, infelizmente, acabei sofrendo a lesão e não consegui ir para o Jumes de handball pela primeira vez. Mas ano que vem, se Deus quiser, eu tô no Jumes de novo pelo handball, que agora tô mais focado nele.
Você comentou da dificuldade do vôlei com a competição do Jumes, mas, se eu não me engano, uma vez vocês ganharam 7 Foi. contra o maior time no Jumes. Se você quiser falar um pouco sobre esse momento também. Eu acho que foi o auge do esporte universitário pra mim, assim, da minha trajetória, talvez. Acho que eu tive muitos momentos gostosos, muitos ouros, momentos maravilhosos, ser campeão de diversas modalidades. Já aconteceu, assim, eu tenho diversas medalhas tirantes, mas não tenho um jogo que foi mais divertido do que a gente enfrentar uma equipe profissional, totalmente profissional, de Superliga, jogar na casa deles, porque era o time de Monte Carmelo, Gabarito Monte Carmelo. A gente perdeu o primeiro set, tomou um amasso. Eu tava no banco no primeiro set, eu não era titular. E aí eu entrei de titular no segundo set, porque a gente falou, já que não vamos ganhar, vamos soltar a galera pra jogar. E aí me colocou pra jogar, e aí eu joguei super bem. Fiz um ace no filho do técnico, assim, foi uma coisa maravilhosa. A gente ganhou aquele set, tipo assim, saímos comemorando como se fosse o título da nossa vida. Eu lembro que acabou o jogo, o técnico do outro time chamou todos os jogadores para um canto e começou a esculachar eles, tipo, detonar, porque realmente não tinha como eles perderem para um time universitário. E assim, essa sensação pra gente foi muito gostosa. Acho que foi uma sensação muito boa, porque quando a gente caiu contra eles na chave, a gente já sabia que, meu Deus, a gente vai perder. A gente já tinha perdido para a UFO, que era a nossa outra adversária, então a gente já sabia que estava eliminado, então jogamos leve e mesmo assim conseguimos tirar um set, independente do que aconteceu no tie-break, pra gente foi a maior diversão. Arrancar um set no time profissional. O time tinha acabado de ser rebaixado na Superliga anterior. Então eles iam jogar a Série B, estavam fazendo uma pré-temporada. E aí, pra gente abalar eles dessa forma e ver a torcida gritando pra eles, vocês foram rebaixados, acho que isso foi muito legal, foi muito legal, foi muito divertido. Então, e aproveitando agora que você comentou também que agora deu uma afastada do vôlei, tá indo pro handball no sentido Jumes, como é que tá a expectativa aí pra integrar a próxima equipe do ano que vem e pra disputar o próximo Jumes? Assim, foi um baque primeiro não ter ido pra esse Jumes, assim, foi uma sensação muito ruim de ficar em casa assistindo o time, principalmente vendo que dessa vez não foi, né? O time acabou ficando com o segundo lugar. Eu queria estar lá, não sei se eu faria diferença ou não, mas eu queria estar lá, eu queria estar jogando. Mas de qualquer forma, assim, eu tô empolgado. Óbvio que eu fiquei um pouco mais abalado, assim, porque querendo ou não, acho que daqui pra frente também eu preciso formar em algum momento. Então, eu queria que esse ano fosse o ano que eu jogasse handball, mas assim, como eu não joguei no Jumes, eu vou ano que vem, vou demorar pra formar de novo, porque eu quero jogar esse handball. Mas eu tô muito empolgado. O meu irmão é capitão do time, então acho que tem esse ponto a mais, assim, de jogar com o meu irmão, que é uma coisa que eu não faço há muito tempo, que eu não faço desde o escolar. Então, o time é muito legal, a cultura é muito boa, eu sempre admirei muito assim, é uma sensação muito gostosa fazer parte desse time, fazer parte dessa cultura, estar nos treinos e o nível é muito alto, muito alto. Então, assim, puxa a gente ao nosso máximo. É maravilhoso jogar com o Bigode. Em relação a isso de diferenças de competições em diferentes esportes, porque é uma coisa que a gente compara muito com as meninas do basquete, assim, o nível do basquete é muito diferente de você chegar na universidade sem saber jogar basquete, começar a jogar basquete e competir os Jumes, do que você chegar na universidade já sabendo vôlei e competir o vôlei no Jumes. Então, você tendo noção de como é competir com vôlei, como é competir com handball e como é competir com basquete, o que você tem a dizer sobre isso, sobre esses diferentes níveis na universidade? Eu acho que esses três esportes têm suas peculiaridades. Eu acho que o basquete, particularmente no esporte universitário, ele é um esporte bem de portas abertas, assim. De certo modo, o basquete ainda no esporte universitário, ele não é muito forte, pelo menos aqui dentro da FMG. Tanto feminino quanto masculino, assim, ainda carece de algumas peças. Apesar dos nossos times gerais serem muito bons, dentro das atléticas é um pouco menos. Então acho que é um esporte que abre muitas as portas mesmo para os novos atletas, para quem quer experimentar esporte e uma chance de aprender de fato e querer jogar. Tem como exemplo a própria Marcela, minha namorada, que tipo, foi pro Jumes e ela nunca tinha jogado basquete antes, então ela sentiu que tipo dava, que ela queria, treinou e conseguiu. O handball, ele tem uma questão com o esporte escolar, né? Acho que todo mundo, tipo assim, de alguma forma já jogou handball na escola. Então, quando você não jogou, é mais difícil. E aí a gente vê isso acontecendo. A gente sabe que as pessoas que entram no esporte universitário para jogar handball, muitas vezes são aquelas pessoas que já jogaram handball e que são boas de fato, sim, são pessoas boas no handball. É difícil o espaço para novas pessoas aprenderem. É um esporte muito difícil. É um esporte que, apesar de jogar na escola, não está culturalmente inserido assim no Brasil, pelo menos. Então, é um esporte difícil e, assim, eu sei que eu só tive, de alguma forma, sucesso nele dentro da FMG porque eu já jogava anteriormente.
E o vôlei, assim, acho que é mais um desses esportes tipo handball. Talvez a gente não jogue tanto no escolar, talvez a gente não tenha tanta formação, mas é um esporte muito complexo, assim. É um esporte muito difícil, muito diferente de todos os outros esportes. Então, acho que ele passa pela mesma questão, assim. A maioria das pessoas que jogam vôlei são aquelas que já jogavam vôlei anteriormente. Pelo menos nesses níveis mais altos dos times gerais e tal. Mas o vôlei, pelo menos hoje, ele está passando por uma reformulação também no esporte, assim, eu sinto, dentro da UFMG. Então, os times gerais estão abarcando pessoas que já sabem jogar, mas que querem melhorar mais. Então, o vôlei está nesse espaço também de, pô, você quer melhorar no vôlei, vem jogar no time geral, que aqui você vai aprender mais. E não só venha jogar se você já for bom. Acho que os três esportes são muito diferentes, assim, e eu passei por todos eles. O basquete mesmo, eu não me acho bom, não. Na verdade, eu me acho mais ou menos no basquete. Acho que a única coisa boa mesmo é a altura. É por causa disso, assim, eu não jogava antes, né? Assim, acho que é isso. Cada esporte tem sua peculiaridade. Vamos falar um pouquinho agora da Atlética, né? Você que é o diretor esportivo da Atlética da Fafiche. Então, o que é na prática mesmo, assim, para quem não sabe muito, o que na prática é a sua função lá e o que as pessoas não enxergam, assim, que faz parte desse trabalho? Assim, quinta-feira eu deixo de ser diretor de esportes. Na verdade, quinta-feira tem eleição da Fafiche. Depois de muito tempo aí eu vou entregar esses postos. Assim, tô muito feliz pelo trabalho que eu fiz, mas é isso. Feliz que eu vou entregar também. Novas pessoas têm que ocupar esses lugares. Mas assim, ser diretor é muito complexo, na verdade. Eu acho que toma muito do seu tempo fora da faculdade. Dificilmente eu fico um dia sem abrir o WhatsApp para olhar o que eu preciso fazer, o que tem de novidade, o que eu preciso resolver e conversar com a minha co-diretora. Então, assim, eu tenho 1 ano e meio aí que eu sou diretor e é isso diariamente, assim, muitas mensagens no WhatsApp. E eu acho que ser diretor é isso, assim, a gente querendo ou não, tá lidando com uma gama, pelo menos na Fafest, de pelo menos uns 200 atletas e 14 modalidades, né? Então, assim, são muitas modalidades para a gente ficar de olho. E todos os problemas que acontecem, as picuinhas de fato, chegam na gente, para a gente resolver. Muitas vezes. Então, chega no coordenador, o coordenador passa para a gente. Então, ser diretor é muito sobre isso, assim, é sobre resolver pequenas coisinhas. Além dos grandes projetos que a gente tem que coordenar, então, além da inscrição dos campeonatos, coordenar as equipes para competir, Inter, CIA, Copa União, e por aí vai, além de organizar campeonatos externos, organizar campeonatos internos, organizar a recepção de calouros, ainda tem essas picuinhas, esses probleminhas de dia a dia. Ontem mesmo peguei um Uber, eu estava aqui na UFMG, ontem mesmo eu peguei um Uber para um bairro que eu nunca tinha visto, para depois da Pampulha, porque tinha uma camisa de um atleta que estava perdido na casa de um menino do Grifo. E aí vou lá, pego um Uber, vou lá, pego a camisa, volto para a UFMG para vir estudar. Então, assim, é isso, assim, acho que é todo dia esse tipo de coisa que acontece. Mas, assim, no fim das contas é muito gostoso ser diretor, porque quando as coisas dão certo e a gente vê nossos times sendo campeão, não só os que a gente joga, mas aqueles que a gente ajudou a formar, é muito gostoso, assim, a sensação de ver um ouro acontecendo, de ver um time de handball feminino na CIA, por exemplo, ganhando. Então, assim, é uma sensação muito boa. Apesar de eu não estar no time, eu sei que, tipo assim, eu tive um peso para a formação dele, de certa forma, para levar as atletas corretas. Então, assim, é muito gostoso ser diretor porque é recompensatório, mas há de se dizer que é muito trabalhoso, assim, é muita coisa para ficar resolvendo no dia a dia. Em relação com a sua relação com as atletas, como que você faz para equilibrar essa cobrança por resultados com manter um bom relacionamento com as atletas, manter um espaço acolhedor para todo mundo? Eu acho que o esporte universitário, em primeiro lugar, é um espaço de acolhimento. É um espaço de permanência dos estudantes. Então, a gente não pode cobrar só por resultados. Assim, a gente tem que entender que também é um espaço para os atletas ocuparem para além das salas de aula. Então, acho que nunca vai ser uma cobrança extrema no sentido de se a pessoa está começando a aprender, eu não posso cobrar ela de grandes resultados. Mas, assim, todas as modalidades estão cientes também que é necessário, pelo menos ao interesse da atlética, que a gente jogue o nosso melhor. Assim, eu não vou cobrar nunca cobraria de uma equipe que eu não espero, sei lá, ser campeã da CIA. Mas assim, a gente espera o melhor, a gente espera a entrega máxima. Então, se uma equipe tá começando, eu quero que ela pelo menos jogue todos os jogos com todos os atletas, as atletas presentes nos jogos, querendo jogar, se entregando, comemorando. Isso para mim já é alguma coisa. Se é uma equipe que está começando, se é uma equipe que quer crescer. Então, é uma equipe que quer crescer, eu vou cobrar de ter treino. Eu quero que é uma equipe que esteja treinando sempre. É aí que vai o tipo de cobrança. Agora, se já é uma equipe de grandes resultados e aí perde uma final por bobeira, aí eu vou cobrar. Aí vem a cobrança. O que foi, Emanuel? Não, pera, agora corta, por favor.
Tomei a crítica aqui. Não, Vou de tomar maneira crítica ao alguma. vivo aqui, que isso. Não. Eu tenho culpa também, eu tava jogando. Mas se é uma equipe de alto nível que a gente espera ganhar e não ganha, tem que cobrar. Assim, não só cobrar, tem que entender por que não ganhou também, porque é nosso trabalho melhorar, não dá chance ao azar. Mas a cobrança ela vai de acordo com o espectro da equipe, tanto individualmente quanto coletivamente. Também individualmente eu vou cobrar aquele atleta que eu sei que pode entregar grande, pode entregar muito. E aquele atleta que está começando, que está no esporte universitário só por conforto, porque é um espaço gostoso, eu não vou cobrar excelência esportiva. Vou cobrar presença, eu vou cobrar respeito pela instituição, vou cobrar coisas que realmente estão no alcance deles. Então, aproveitando que a gente estava mencionando um pouquinho dos resultados da CIA, a gente conversou sobre isso na semana passada, a produção da pauta sobre os resultados da Fafiche, né? Como que você está falando da cobrança dos resultados? A gente tem, por exemplo, uma equipe do handebol masculino que conquista muitos resultados e acabou saindo com o segundo lugar num jogo muito apertado. E como você mencionou para mim, tem modalidades que você não esperava que ia ter grandes resultados e saíram com ouro, saíram com pódio. Como é que é trabalhar essa relação assim com essas diferentes modalidades numa competição dessa? Acho que assim, é o padrão do esporte também. Eu como diretor, eu sempre vou calcular, assim, a gente usa um pouco da matemática, então eu vou calcular assim, o que eu espero de cada modalidade, a pontuação que vai sair de cada uma. Mas a gente sabe que o esporte é uma caixinha de surpresas. Então eu posso esperar que uma equipe ganhe e ela seja eliminada na semifinal. Isso acontece. Eu posso esperar que uma equipe não ganhe e ela ganhe, ela seja campeã. Então, eu acho que assim, essa é a beleza do esporte também, né? Se fosse só eu tenho certeza que esse time vai ganhar, não teria graça nenhuma, tipo assim. A gente só sabe que vai ganhar e acabou. É legal isso, assim. É saber que vão ter dificuldades, vão ter equipes que podem ser a zebra do campeonato e vai ganhar de você. E vão ter equipes que você pode ser a zebra, pode ser que seja da sua Atlética, a zebra, que sai de você, assim, uma equipe que acha, não, a gente não tem chance nenhuma, chega lá, as outras equipes também parece que não tem chance nenhuma, você vê que o nível tá um pouco abaixo, você vai lá e ganha, e sai comemorando. Então, isso aconteceu na CIA, né? A gente tem um exemplo, sei lá, do vôlei masculino, foi com um time totalmente quebrado, quase que a gente não inscreve o time para jogar a CIA, e aí chega na CIA e leva o ouro, e aí a gente tá com o ouro aí, pô, muito legal. E equipes, assim, não vou citar o handball masculino, Manuel, Tudo calma. bem. Não, E pode equipes falar, como, pode sei lá, falar. por exemplo, o futsal masculino, que a gente, tipo assim, também não foi 100%, não foi uma equipe que foi totalmente com o time titular, mas que a gente esperava um pouco mais, acabou sendo eliminada também, não chegou na final. Mas é isso, assim, esporte é sobre momentos também. Então, ao mesmo tempo que foi eliminado na semifinal, o jogo anterior passou nos pênaltis de uma maneira maravilhosa. Então, assim, acho que é isso, assim, o esporte tem esses pequenos momentos também e essa é a graça, né? Então, dando continuidade nesse assunto da CIA, né? Você falou desses resultados, assim, que alguns não foram esperados, alguns foram grandes vitórias, e a Fafiche acabou ficando muito perto de disputar o acesso para a segunda divisão, acabou não conseguindo. Então, apesar desse acesso não ter vindo, né? Como que você avalia essa campanha da Fafiche na CIA e quais foram os principais pontos de destaque, o que você acha que pode mudar para o ano que vem, suas percepções gerais? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente vê a Fafiche numa crescente, assim, há muito tempo a gente fala disso e acho que todo mundo observa também, né? Pela segunda vez a gente fica a uma colocação de, talvez, dessa vez talvez, né? Mas, tipo assim, a uma colocação de subir de divisão praticamente, assim, é uma dor, mas é uma crescente também. Analisando individualmente, analisando cada modalidade, a gente sabe que as modalidades estão cada vez melhores, assim. De certo modo, a gente não subiu de divisão porque a gente enfrentou a campeã da terceira divisão, a melhor atlética da terceira divisão, na nossa conferência, e isso, assim, é difícil, né? Quando você enfrenta melhor, fica um pouco mais difícil da gente ganhar. Mas eu acho que a gente também não pode só olhar no outro e falar, não, a gente não ganhou por causa deles. A gente precisa ir com certeza de que a gente vai ganhar. A gente tem que ir completo totalmente para a gente conseguir bater as outras melhores, né? Porque é uma atlética de alto nível, mas a gente também é. Então, acho que para essa a gente focou bastante nas coletivas. Acho que a gente foi muito bem nas coletivas, no geral, mas a gente pode pesar um pouco mais a mão nas individuais. Ficou claro que na terceira divisão, as modalidades como lutas, natação, atletismo, elas são muito ganháveis. E elas dão pontos necessários, assim. Muitas atléticas vão fracas para essas modalidades. E a gente não foi totalmente forte. E mesmo assim, não indo totalmente forte, a gente conseguiu algumas pontuações. Então, a gente conseguiu uma pontuação no judô masculino, na natação feminina, atletismo masculino.
E é surpreendente, a gente não esperava e a gente conseguiu. Então, imagina se a gente esperasse que a gente fosse ganhar, muito provavelmente a gente ganharia. Então, talvez para uma próxima CIA, aí fica para os próximos diretores também, né? Mas para uma próxima CIA a gente ir com mais força nessas modalidades, que eu sei que são modalidades que estão crescendo da Tafafish. A gente tem treinos de atletismo, tem treinos de natação, e isso não é comum entre todas as atléticas. Então, a gente focar um pouco nelas, né, nas lutas também, isso vai ajudar bastante, porque a gente fica dependendo um pouco menos das coletivas, que é isso, podem acontecer azares, pode ser que a gente enfrente a melhor atlética na primeira fase, pode ser que a gente não chegue tão longe quanto a gente imaginava. Então, essas individuais têm esse poder, assim, de dar essas pontuações necessárias para subir de divisão, que foi o caso de outras atléticas que acabaram subindo, assim, né, que acabaram indo bem nas individuais. A Toros mesmo foi super bem no jiu-jitsu, no judô. Computação UFO foi campeã de atletismo, de natação. Então são atléticas que subiram de divisão sem depender totalmente das coletivas, né? Que é, por exemplo, o caso da medicina da primeira divisão, que é uma atlética que raramente precisa de fato das coletivas, né? Todo ponto que sai das coletivas, ela ajuda, mas não é determinante, assim. Então acho que é um exemplo para a gente seguir, assim. Você comentou dessa crescente no esportivo da Fafiche. Como vocês fizeram para manter essa evolução, mesmo no cenário atual que a gente tem da greve, com a dificuldade de acessar as quadras do céu, com dificuldade de acessar quadras no geral? Eu acho que na verdade isso foi um ponto negativo, assim. Talvez a gente fosse mais forte sem isso. A gente talvez não manteve o nosso nível, assim. Acho que a gente caiu um pouco de nível por causa da greve, de certo modo, porque foi uma coisa de surpresa. Algumas modalidades conseguiram continuar treinando, mas muitas estavam inscritas em campeonatos externos. E talvez seja esse o ponto que a gente conseguiu superar um pouco as greves, né? Como elas estavam jogando algumas modalidades, isso tem ajudado. Nem que seja tipo assim, o vôlei estava jogando o Metropolitano, mas o time que jogou o Metropolitano não foi o que foi para a CIA, mas os atletas eram. Então, isso ajuda. Pequenos treinos de ajuste antes da CIA, isso faz uma diferença, né? Apesar de que a gente espera que seja uma coisa frequente, né? Um trabalho de pelo menos uns 3 meses antes da CIA, esses pequenos ajustes antes ajudam, né? Que foi provavelmente o que fez um vôlei masculino ganhar, né? De fazer esses treininhos, de se entender. Eu acho que foi a forma que a gente conseguiu superar, sabe? Mas ainda assim, eu acho que a falta de acesso a quadras do céu atrapalhou muito a gente, assim, muito, 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 muito. As modalidades chegaram frias e a CIA não dá espaço para isso, né? É um campeonato de tiro curto. Aproveitando que você estava comentando um pouco sobre essa crescente da Fafiche nos últimos anos, assim, o que você percebeu de evolução dentro da Atlética desde o momento que você entrou lá em 2023 e desde que você assumiu a diretoria do esportivo? Como que você percebeu essa evolução ao longo dos anos, assim, desde a primeira participação do CIA até a participação mais recente, dentro das competições do FMG? Como é que você está vendo essa crescente da Atlética? Eu acho que desde que eu entrei tem alguns pontos essenciais assim para a crescente da Fafiche. A primeira coisa é a gente ter abarcado o prédio do GC e da FAI. Eu acho que foi um golpe de maestria da gestão de 2023 e 2024, que foi abarcar esses prédios, trouxeram grandes atletas. Trazer a LEB também para os campeonatos externos, assim, então pelo menos para a CIA, isso foi muito essencial, assim, tipo, basquete feminino, basquete masculino, depende muito dessas meninas. Futsal feminino tem atletas também. Então é uma outra, são pequenas jogadas importantes, mas eu acho que para além do espectro esportivo, uma coisa que ajuda muito a Fafiche é o crescimento da cultura interna mesmo. Acho que quando eu entrei era menos honroso ser Fafiche, assim, acho que as pessoas tinham mais preconceito, queriam menos ser Fafiche, acho que hoje é mais. Acho que a galera quer mais ser meia-noite, se identifica mais com o Gato Preto, se identifica mais com a nossa cultura interna. E isso diz não só sobre o trabalho esportivo, assim, mas sobre o trabalho geral, assim, sobre o trabalho de evento. Então, hoje, o crescimento da Fafesta, sobre o trabalho de comunicação, com o crescimento do nosso Instagram. Então, acho que o esporte tem essas questões também. A galera quer mais jogar pela Fafiche, não só por causa do crescimento esportivo, mas porque é muito legal hoje ser Fafiche. Então, assim, vejo essa diferença, assim. Eu entrei direto para dentro da Fafiche, ninguém me puxou nem nada. Eu só quis porque eu queria praticar esporte. Eu acho que hoje, além dessas pessoas como eu, tem pessoas que entram aqui sem interesse de participar do esporte universitário, sem interesse de entrar pela Atlética, mas quando vê ela acontecendo, fala, não, talvez eu queira sim. E a gente recebe muito esses relatos, pessoas que estão lá, sei lá, no 6º período e entraram com preconceito de não quero jogar pela Atlética, mas agora no 6º período superou esse preconceito e tá amando, tá dentro da Atlética, tá participando da gestão e por aí vai.
E é um movimento quase contrário do que a gente está vendo nas outras atléticas, né? Porque o que eu vejo mais conversando com os diretores de outras atléticas é diminuição de atletas, ter que correr atrás para buscar agentes para fazer parte da atlética, com esse movimento de extrema-direita também entrando na universidade, pessoas veem de forma muito crítica o ambiente universitário, mas a gente vê na Fafiche um movimento completamente contrário, né? Está cada vez maior. Sim. E é entender o público também, né? A gente sabe que dentro da Fafiche é um pouco dessa resistência contra essa entrada da extrema-direita dentro da universidade. Então, de certo modo, a gente entendendo esse público, a gente conduz a nossa atlética para isso. Então, as nossas equipes têm esse teor também de resistência, então isso atrai os atletas para jogar por a gente, porque se eles estão na Fafiche, normalmente é porque eles estão inseridos nessa cultura também de resistência. De certo modo, a gente está lutando contra em todos os sentidos, assim, não só indo contra a maré do esporte universitário de menos atletas interessados, mas contra a maré da extrema-direita entrando na universidade, contra tudo isso. E você comentou anteriormente sobre a atlética ser um ambiente de acolhimento, a gente falou agora sobre essa questão de identidade, então a gente queria que você falasse um pouco também sobre a importância do esporte para a experiência e a permanência na universidade. Você falou também de ficar mais um ano, prolongar a formatura para jogar para o handball, e todo mundo que está no ambiente esportivo vivencia muito isso, né? Então, como é isso para você? Eu acho que assim, não é novidade para ninguém que o esporte é um espaço de pertencimento, de acolhimento, né? Tipo assim, a prática do esporte ele tem isso, assim, além da saúde física, a saúde mental também, de praticar um esporte. Mas eu acho que assim, a atlética, ela é um espaço para além disso, assim, a sala de aula é cansativa dentro da UFMG, acho que para qualquer curso e é desse modo. Então é normal a gente ver pessoas entrando aqui e ficando primeiro só no seu curso, dentro da bolha do seu curso, e é só assistindo suas aulas, formar e ir embora. E a atlética, ela luta contra isso de certo modo, ela abre porta para as pessoas saírem dessa bolha. Então você entra para dentro da atlética, você vai conhecer pessoas de outro curso, de outras atléticas e entrar e ir para festas e assim viver mais a universidade. A universidade não é só o campus, Pampulha, as salas de aula. Então a universidade é o CEL, é o Centro Esportivo Universitário. A universidade é também as festas, é o que acontece por fora, é as caloradas, e é os campeonatos externos que a gente vai também. Então a universidade da UFMG está lá em Uberaba também. Então, a Atlética ela tem isso, assim, de trazer um novo espaço para os alunos. Mas não só isso, assim, a gestão também tem um pouco disso. Então, você entrar para a gestão é uma experiência de trabalho, de certo modo, também. Então, é um outro ponto. Então, pô, eu quero trabalhar com design de comunicação, eu quero trabalhar com design de post. Pô, você entra para dentro da Atlética e vai fazer post para a Atlética. Não é um trabalho remunerado? Não, não é. Assim, é um trabalho um pouco ingrato, mas é uma experiência. É uma experiência de trabalho, é uma experiência de hierarquia, porque a gente tem diretores, presidente. Então, acho que a Atlética tem isso também, assim. Não é um movimento estudantil, não é uma empresa júnior, mas ela traz pontos similares a qualquer um desses dois, assim. Voltando um pouquinho para o assunto que você comentou agora há pouco, da Fafiche estar indo no movimento oposto de outras atléticas da FMG. A gente vê atléticas, por exemplo, como a do ISEX, que recentemente tem ido uma direção contrária de estar perdendo espaço. Essa última CIA não conseguiu levar a própria delegação, então ele juntou com a delegação da FACE. Então, por que você acha que algumas outras atléticas estão passando por esse tipo de experiência, ou por que a Fafiche está no movimento oposto? Assim, eu acho que as atléticas é uma boa pergunta, na verdade. Eu acho que as atléticas, elas estão seguindo o caminho normal do esporte, assim, universitário. Ele tá morrendo, de fato. Desde a pandemia isso aconteceu. Porque as pessoas querem menos se encontrar, querem menos ir para festas, querem menos praticar esporte. E é isso, assim. Isso é uma coisa normal da nossa sociedade. As pessoas estão mais individualistas, né? Elas querem ficar mais presas a elas mesmas, com seus próprios planos e por aí vai. Então, de certo modo, o esporte universitário ele rema junto a isso. E talvez por isso todas as atléticas estejam sofrendo. E de maneira alguma a Fafiche também não sofra, mas a gente diagnosticou isso com antecedência. E assim, por ser uma atlética nova, a gente não podia cair tão rápido. Então a gente continuou lutando contra, assim, expandindo para além do esporte, expandindo de formas que nem eu falei, que atendem ao nosso público. Então o que o nosso público quer? Nosso público é esse tipo de festa, então vamos fazer esse tipo de festa. Nosso público é esse tipo de treino, então a gente vai fazer esse tipo de treino. O conteúdo que atrai o nosso público é esse, então a gente vai fazer esse tipo de conteúdo.
Então, acho que é fazer esse diagnóstico, assim, de quem que são os seus associados no geral. E não só os seus atletas. Eu acho que isso é um ponto, assim, de importância para qualquer atlética. Você tem que entender que os alunos do seu prédio são associados, eles podem participar da sua atlética, eles podem competir por você. Então, o que importa não é só o público que já joga por você, é o público do resto também. Então, por que que a gente não alcança os estudantes de tal curso? Então, vamos entender como é que é tal curso, o que que a gente pode fazer para alcançar eles. Mas eu acho que é isso, assim, o esporte universitário, ele, de fato, ele vem morrendo, assim, e a UFMG, no geral, assim, e as atléticas da UFMG, no geral, assim, percebem isso e sentem isso. De certo modo, eu estou sentindo que isso pode mudar daqui para frente, assim, eu estou sentindo um crescimento, assim, ver, por exemplo, o projeto de vocês aqui é um pouco disso, de que isso pode acabar, e essa decadência pode acabar e a gente pode voltar a crescer. Mas, assim, é bom que a Fafiche já está fazendo isso há um bom tempo, porque quando, de fato, voltar a crescer, a gente vai crescer mais ainda e vamos chegar mais longe. Em relação a isso também que você comentou de ir atrás de pessoas que não estão na atlética, como possíveis atletas. Qual conselho você daria para um calouro que nunca teve contato com o esporte universitário, mas tem interesse em participar? Ou para algum aluno também que já esteja na universidade, mas nunca teve contato com o esporte, assim, que tipo de incentivo que você daria para uma pessoa? Ó, eu acho que primeira coisa é fazer a carteirinha do CEL. Assim, talvez hoje seja um pouco mais difícil, né? Porque tá em greve. Mas saindo da greve, faça a carteirinha do CEL frequente, assiste jogos, e não só assista jogos, mas vai lá, toma uma caipirinha. Espaço que é o espaço do esporte universitário, que eu acho que é o primeiro passo para a gente entrar para esse ambiente. Mas não só isso, assim, conheça a Atlética. Eu acho que eu já ouvi muitos relatos de pessoas que, assim, eu não quero entrar para dentro da Atlética porque eu não jogo handball, porque eu não jogo vôlei. Mas a pessoa não sabe que, na verdade, dentro da Atlética tem natação. A pessoa não sabe que dentro da Atlética, na verdade, tem cheerleading. Então, tipo assim, a Atlética tem outros ambientes, não só o esporte que você está acostumado. Eu não quero entrar para a Atlética porque eu odeio esporte. Às vezes você odeia algum esporte, não todos. E não só esporte também. A Atlética tem outras coisas. A Atlética tem festa, a Atlética tem comunicação, a Atlética tem trabalho, tem produção de produtos, tem muitas coisas. Então, ela oferece um espaço que vai abraçar qualquer um. Então, assim, procure saber. Tipo assim, supere esse preconceito, procure saber. Se não for o seu lugar, tá tudo bem, procure outro. Vai atrás de uma empresa júnior, de um movimento estudantil. Acho que a universidade tem espaço para todo mundo. Mas, assim, saia da sala de aula, sabe? Frequente outros espaços. Saia do campus, né? Assim, não fique preso a só seu curso. De certo modo, assim, a UFMG ela tem tanta coisa. É uma sacanagem você passar 4, 5 anos aqui preso ao mesmo espaço. Então, pessoal, o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecer de novo o Dedé pela participação, por ter aceitado o convite, trazer um pouquinho dessa experiência pra gente. Se você quiser saber mais sobre as notícias esportivas aqui do FMG, você pode acessar o nosso site, revistamarto.com, seguir a gente no Instagram, @FMG Esportes. Você também pode acompanhar a gente no YouTube, nas plataformas de podcast, toda sexta-feira, no horário do almoço, ao meio-dia e 45, a FMG Esportes vai ao ar, também na 104.5 FM, a Rádio FMG Educativa, em BH e região metropolitana. Então, agradeço novamente a atenção de vocês, muito obrigado e até a próxima.